Oi pessoal, o Em Cartaz está no ar. Confira agora as principais novidades sobre os grandes lançamentos da sétima arte. A Fábula da Branca de Neve volta mais uma vez para o cinema. Agora a produção dará mais destaque para a relação entre a protagonista e o homem que tem a missão de assassiná-la. Branca de Neve e o Caçador estreia no dia 1º de junho deste ano. E pelo menos no cinema, a Era do Gelo está de volta. É isso mesmo, o quarto filme da franquia terá estreia ainda esse ano. Dessa vez, o enredo da animação destaca a separação dos continentes. E saindo da Era Glacial direto para o século XXI. Confira agora o novo comercial da refilmagem do Vingador do Futuro. E aí, será que essa nova versão será tão legal quanto a original? Só o futuro dirá. Vamos para um breve intervalo, voltamos já! Rosa? Qual é a cor de uma pantera? Venha descobrir no Cineclube as cores de outras panteras. Cineclube Unifra. Todos os sábados, às 15 horas, no Salão Azul. Andradas 1614. Ah, a entrada é franca. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Reciclador. Minha profissão é recicladora. É uma profissão que a gente faz, porque não é feio aquilo ali, porque tu tá fazendo uma coisa que é bonita, que é pro meio ambiente, né? Se todo mundo fizesse, juntasse seu lixinho, suas coisinhas, botasse no saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua, limpinha, na frente da casa, e tu passar num lugar assim, tá todo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Todo mundo sabe que música e cinema formam uma bela combinação. Por isso, hoje na Liga dos Atores Injustiçados, vamos fazer uma homenagem a 2 músicos. Eles podem não serem atores dignos de Oscar, mas não desafinam na hora de aparecer nas telas de cinema. Nos anos 80, o roqueiro Sting fez muito sucesso como baixista e vocalista do Police, mas o cara também atacava como ator. E um dos filmes mais famosos em que Sting apareceu é Duna, clássico da ficção científica. Nesse longa-metragem, Sting interpreta um jovem ambicioso e sempre determinado à guerra. E quando o assunto é fantasia e ficção científica, é impossível não falar no carismático cantor David Bowie. Ele é um dos personagens principais do filme O Labirinto, lançado na década de 80. Além disso, o cara colaborou, fazendo a trilha sonora desse longa-metragem. E no quadro O Velho e o Novo, vamos falar sobre o filme O Dia em que a Terra Parou. A primeira versão foi lançada em 1951, a segunda em 2008. Lançado na época da Guerra Fria, O Dia em que a Terra Parou é uma metáfora que critica o perigo da corrida armamentista. Nessa produção, um alienígena vem ao nosso planeta para trazer aos humanos uma mensagem de paz. O filme foi dirigido por Robert Wise, que também dirigiu o cultuado Star Trek. Em 2008, O Dia em que a Terra Parou foi refilmado. Se nos anos 50 o medo era a Guerra Fria, no século XXI o tema foi adaptado e o filme adotou um discurso ecológico. O remake desse clássico estava sendo planejado desde 1993. Chegou a hora do destaque nacional, confira! O Brasil pode até não ter feito Star Wars, mas fez uma imitação barata e bem mais humorada. É isso mesmo, em 1978 foi lançado Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, que era uma paródia da famosa saga criada por George Lucas.
Esse foi o primeiro filme em que os Trapalhões aparecem como um quarteto, já que ele foi a estreia do comediante Zacarias, ao lado do trio de humoristas. Apesar dos efeitos especiais precários, esse filme é relativamente conhecido, tanto que lá fora essa obra é chamada de Star Wars brasileiro. Os Trapalhões na Guerra dos Planetas foi dirigido por Adriano Stewart, cineasta brasileiro falecido neste ano. Depois do intervalo tem a sessão pipoca. Fique aí! Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Agora é a hora da sessão pipoca, com mais uma produção do curso de jornalismo aqui da Unifra. Começa agora uma série de entrevistas que vai falar sobre um assunto pouco discutido pela mídia e que ainda gera muitas dúvidas nas pessoas: o processo de adoção. Muitos casais enfrentam dificuldades quando decidem pela adoção. A exigência por um perfil específico é um dos fatores que dificulta esse processo, principalmente para as crianças que aguardam por um novo lar. Outro fator burocrático são as gigantescas filas de espera em várias cidades do nosso país e que, de certa forma, ameaçam a realização desse sonho. Porém, a procura se mostra maior do que a demanda. Pelos dados do Cadastro Nacional de Adoção, existem hoje no Brasil mais de 26 mil casais aptos para adotar uma criança. E destas, mais de 4 mil estão prontas para receber um lar. Acompanhe agora algumas histórias que vão mostrar que não há diferença entre filho adotivo e biológico. O amor é o mesmo. Na região leste de Santa Maria vive Hilda Teixeira, de 63 anos. A dona de casa não esconde a dedicação e o amor incondicional pelos filhos e principalmente pelos netos. Aí apareceu a rádio Membuí, um dia de manhã, um anúncio, né, doando uma menina. Aí o meu marido disse, quem sabe não é hora de nós pegar, né? Depois que eles descobriram que não era um filho, assim, de verdade, ficaram mais amorosos. A menina, o menino, então, o menino até hoje, né? Tem 30 anos e é o meu nenê. Números atualizados do site oficial do Cadastro Nacional de Adoção dão conta da realidade em Santa Maria. Uma média de 8 crianças aptas para serem adotadas, sendo que dessas, 5 são meninas e 3 são meninos com idades a partir dos 6 anos. Nós estamos aqui no Fórum de Santa Maria e vamos conversar agora com a juíza titular do Juizado da Infância e Juventude e saber como funciona o processo de adoção. O Cadastro Nacional de Adoção, em que pese ter um número muito grande de pessoas para adotar crianças, ainda prioriza um perfil de criança que é o de recém-nascido, né, até 6 meses de idade. Ainda há uma procura muito grande por bebês de cor branca e bebês do sexo feminino. Aqui em São Cepé
Cidade localizada a 56 quilômetros de Santa Maria, vive a jornalista Lisiane Machado. Zizi, como é conhecida por todos, sempre soube que era adotada. A apresentadora de um programa na rádio local não vê problemas em falar sobre o assunto. A história de Lisiane, 29 anos, pode ser considerada um exemplo. Ela foi muito amada pelos pais de coração e por toda a família, assim como nunca lhe foi escondido o fato de ser adotada. Vamos juntos até às 5 com o melhor da música popular brasileira. Eu devia ter uns 4, 5 anos, quando eu comecei a entender exatamente as coisas. A minha mãe sempre me disse, eu não lembro exatamente em que situação ela me disse isso. Talvez eu tenha perguntado por fotos da gravidez da minha mãe quando me esperava, que era uma coisa que eu não via. Fotos, eu, bebezinho, não tinha lá em casa. Tinha só uma foto da idade próxima que eu vim para cá. E aí, diante disso, talvez foi quando a minha mãe explicou que eu não tinha nascido da barriga dela mas que eu era filha igual, que eu era amada igual. Disso eu não tinha dúvidas. Amor de mãe, às vezes, é mais fraco do que uma mãe adotiva. Porque aquela que cria que tem amor. Qual é o critério que é extremamente importante para a equipe de técnicos aqui, para a legislação, para mim, para o promotor de justiça? É o motivo, o que motiva uma pessoa a adotar uma criança. Para a juíza, o critério mais importante no ato de adotar não é o poder aquisitivo, e sim a vontade e disponibilidade. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a situação financeira é irrelevante. Um casal ou uma pessoa que tem um padrão de vida extremamente elevado e uma pessoa que tem um padrão de vida muito singelo, para nós é a mesma coisa. Situação financeira não diferencia ninguém para adotar uma criança. Hilda optou pela adoção após 2 anos de casamento. Na época, era empresária e descobriu que não podia ter filhos. Junto com o marido, Leodoro Carvalho, de 64 anos, resolveram que era hora de adotar. Eu acho que as pessoas têm mais medo de adotar, porque se incomoda, aquele vai e vem juiz. No meu tempo não era isso. Tu pegava a criança, ia com o pai lá e ficava. Se me perguntassem hoje como é ser filha adotiva, eu sinceramente não teria resposta. Porque eu me sinto tão filha quanto meus irmãos. E arrisco dizer que tive ainda muitas regalias, muitas vantagens, né, em relação aos meus irmãos, por ser caçula, enfim, né, como qualquer família normal. Apaixonada por seu trabalho, Zizi tem a certeza da importância da relação familiar e de que ela pode ser construída de diversas formas. Porém, apesar dos bons momentos, ela confessa já ter enfrentado situações atípicas de pessoas que veem a adoção de maneira negativa. Um belo dia, naquelas briguinhas de menino com menina na sala de aula, um colega me diz assim: "Para, adotada, o que tu quer, adotada?" Usando o adotada como se fosse uma coisa feia, uma coisa ruim. E aquilo me marcou tanto que a partir daí eu quis esconder de Deus e o mundo que eu era adotada. E eu tive um problema sério nessa fase da minha vida. E os meus pais tiveram que ser muito pacienciosos, assim, para atravessar comigo essa fase. Nós temos trabalhado aqui em Santa Maria, nós fazemos reuniões com aquelas pessoas que estão na fila de adoção, esperando uma criança para adoção. A gente faz reuniões, eu participo dessa reunião e sempre trago profissionais da área de psicologia para fazer uma fala, esclarecer uma série de questões relativas à adoção. Eu acho fundamental a gente esclarecer. Depois que a pessoa se habilita para adotar uma criança, que passa pelo processinho de habilitação, que é um processo que ele dura do início ao fim em torno de 2 meses no máximo, então ele é muito rápido. Depois que a pessoa faz a habilitação, que escolhe um perfil de criança desejada para adotar, ela pode mudar a qualquer momento esse perfil. Então é possível que ela reveja a posição e aumente, por exemplo, a idade, o sexo, a cor. Gostaria sim de adotar uma criança. Quero ter filhos biológicos, se eu tiver saúde normal para isso, terei, se Deus quiser. Mas se o destino me colocar uma criança e que eu possa adotá-la, com certeza eu vou adotar. Eu não vou pensar 2 vezes. Se fosse como antigamente, não ia existir esse monte de criança por aí, atirado, sabe, nas beiras de estrada, nas praças, pedindo.
Porque tem muita gente que quer adotar. Os casais que querem adotar criam um determinado estereótipo na hora de escolher uma criança. Segundo a juíza, há uma expectativa muito grande por parte dos pais em adotar sempre crianças saudáveis, e isso dificulta o processo adotivo e aumenta as filas de espera. Eu friso muito isso porque a gente percebe que as pessoas têm uma expectativa muito forte de adotarem bebês saudáveis. À medida que a criança é maior, vai crescendo, né, tem maior idade, o que a gente chama de estágio de convivência, ele acontece. Né? E é muito no sentido de perceber como a criança vai se adaptar àquelas pessoas, àquela família. Claro que o estágio de convivência ele começa ainda antes da criança sair do abrigo, por exemplo. Né? Então, assim, eles se conhecem por fotos, esse casal conhece a criança por fotos, a criança conhece, vão fazendo uma aproximação. Então, esse estágio de convivência ele acontece especialmente em crianças com avançada idade. Mas não precisa ir longe nesses conselhos tutelares, vai lá, senta lá meia hora para te ver. Né? Nessas casas, nessas creches, lá de Miriam. Tá cheio, mas Deus o livre. Você tinha que ser uma coisa bem... Dar uma guarda. Aquela pessoa quer. Assim como eles cuidam uma mãe que está judiando um filho, o conselho não cuida, está judiando do filho, está batendo, aí vem o conselho, vem a polícia. Por que o conselho não faz isso? Dá uma guarda, né? Para essa pessoa cuidar. Durante esse tempo fica ali cuidando. Se a pessoa não cuidar direito, não tem chance de adotar. Então eu me sinto exatamente assim, amada. E os meus pais são os melhores pais do mundo. Não poderia ser diferente, né? Com eles eu aprendi muita coisa. Eles com certeza foram os responsáveis por construir, por formar e construir o meu caráter, a minha personalidade, por permitir que hoje eu estivesse aqui falando, eu tivesse uma formação profissional. Enfim, todos os meus anseios de uma menina, de uma estudante, de uma mulher, todos foram bem apoiados, né, pela minha família. O programa de hoje fica por aqui. Até a semana que vem!